Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no tópico Causas anteriores das aflições, item 9. Veja, você já se perguntou por que as pessoas boas sofrem? Por que a dor parece muitas vezes ser a única constante da jornada humana? A resposta a essa questão toca a cerne da justiça divina e do nosso próprio processo de evolução. Vamos além da ideia simplista de que todo sofrimento é um castigo. Vamos analisar as três grandes categorias que explicam a dor: a expiação, a prova e a missão. E com base no texto, desvendaremos por que a expiação é sempre um teste, mas nem sempre o teste é um resgate de dívidas. Entenderemos o que são as almas nobres que escolhem a dor como caminho do progresso acelerado e o que a revolta diante do sofrimento revela sobre a nossa própria inferioridade. Então prepare o seu coração e a sua mente, porque o texto que vamos estudar, ele é um convite à resignação e uma bússola para a compreensão do nosso destino. Então fique aí e bons estudos. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Bom, aqui Kardec ele está nos ensinando que o sofrimento ele vai se dividir em duas naturezas principais. A primeira, a expiação, que é o sofrimento, que é o pagamento de uma dívida, é a reparação de uma falta cometida em vidas passadas. E a prova, que é o sofrimento, que na verdade é um teste ou um desafio, muitas das vezes escolhida pelo espírito para desenvolver virtudes e acelerar o seu progresso. Então, essa frase em que ele diz que nem todo sofrimento é uma expiação, muitas vezes a dor que vemos ou experimentamos é uma prova que o espírito escolheu voluntariamente, não para pagar uma falta, mas sim para evoluir de forma mais rápida, fortalecendo a sua fé, a sua paciência e a sua resignação. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Ou seja, as provas elas são buscadas pelo espírito. Ele escolhe as provas a qual ele vai passar na sua próxima encarnação. Isso enfatiza que o espírito ele tem o livre-arbítrio na erraticidade, que é aquele período que o espírito passa entre as encarnações. O espírito livre da influência ofuscante da matéria, ele tem mais lucidez para avaliar suas fraquezas morais, orgulho, egoísmo e paciência. Então, ele vai buscar provas não com o objetivo de se punir, mas para fortalecer a sua virtude, de depurar o seu progresso. O espírito ele solicita nascer em certas condições, pobreza, doença, desafios sociais, como um exercício para desenvolver a paciência, a humildade, a fé e a caridade. É um alto desafio para acelerar a sua própria evolução. Por exemplo, um espírito que sabe ser impaciente pode pedir uma vida de longa enfermidade para ser provado na paciência e na resignação, sem que essa doença seja uma punição de uma falta específica. Ele pede por isso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Veja, nós temos que diferenciar bem isso. O que é expiação, o que é prova. A expiação, ela é uma reparação de uma falta. É uma dívida moral que você tem de vidas anteriores. Você precisa quitar essa dívida contraída pelo seu mau uso do seu livre-arbítrio. Essa expiação, como o texto já está dizendo, ela é sempre uma prova, ela é sempre um teste. Mas a prova em si, ele é um teste moral, ele é um aprimoramento. Ele visa fortalecer as virtudes, visa apurar o progresso e conquistar méritos. Nem sempre é uma expiação. Pode ser um desafio voluntário, ou seja, o espírito ele pede
para passar por aquilo sem nenhum tipo de débito direto. Veja, quando ele diz que toda expiação é uma prova, se um espírito está sofrendo a consequência de um erro passado, ou seja, uma expiação, ele está, ao mesmo tempo, sendo provado na sua capacidade de aceitar essa dor, humildade e resignação. A forma como ele suporta essa expiação é que vai determinar se ele sairá vitorioso, avançando, ou se vai precisar recomeçar a lição. Nem toda prova é uma expiação. O espírito pode ser submetido a um grande sofrimento, doenças graves, perda material, que não é a consequência direta de um erro passado. É um teste voluntário que ele mesmo escolheu para demonstrar sua firmeza moral e acelerar sua ascensão. Dessa forma, a gente pode concluir o seguinte, que a expiação é uma prova com a marca do ressarcimento, enquanto a prova pura é um desafio com a marca do mérito e do avanço. Ambas, quando bem suportadas, levam ao progresso. Provas e expiações, todavia, são simples sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Então veja que a doutrina espírita ela vai estabelecer que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. A perfeição é um estado final de moralidade e conhecimento, é o patamar dos espíritos puros. Então, o fato de um espírito ter que passar por provas e expiações indica que ele ainda não atingiu essa perfeição. Ele ainda tem fraquezas morais, egoísmo, orgulho, vaidades ou débitos a pagar por faltas cometidas em vidas anteriores. Enquanto houver a necessidade de lutar contra as imperfeições, o espírito se encontra em um estado de relativa inferioridade em relação aos espíritos puros. E veja que o texto ele termina falando que, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. É que quando você atinge o topo da escala, ou seja, quando você chega na perfeição de um espírito puro, eles não erram, pois sua moralidade é absoluta. Eles não têm mais faltas a reparar. Eles não precisam mais de expiação. Eles também não precisam ser testados, não precisam de provas, porque a virtude já está plenamente incorporada. Então, para o espírito perfeito, não há mais risco de queda ou de desvio. Suas ações são guiadas pela lei divina, pelo amor e pela sabedoria. A dor e a luta já não são mais instrumentos de progresso para eles. Sua atividade se volta para o bem, para auxiliar e guiar os espíritos inferiores, como os que atuaram na codificação espírita. Então, essa frase ela acaba sendo um lembrete doutrinário de que a dor e as dificuldades são transitórias e inerentes ao nosso estado evolutivo atual. Elas não são um fim em si mesma, mas sim um mecanismo de aprimoramento. A meta final da jornada, ou seja, é a libertação total da necessidade de provas e expiações, resultando na nossa felicidade inalterável. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Então veja que o trecho ele está descrevendo como espíritos que já alcançaram um certo grau de elevação, ou seja, que já se despojaram de muitas imperfeições e talvez já tenham quitado seus débitos mais graves, as expiações, né? Continuam a progredir. Eles fazem isso não por obrigação de pagar, mas por livre e nobre vontade de servir e avançar mais rápido. O espírito não é impulsionado por uma falta a reparar, ou seja, uma expiação. Ele é impulsionado pelo desejo de adiantar-se mais e pela vontade de ser útil. Ele solicita, ele pede, ele escolhe uma missão ou uma tarefa.
Isso demonstra seu livre-arbítrio e sua determinação. É como um aluno que se candidata a um curso avançado e opta pelos desafios mais difíceis. A missão geralmente envolve provas mais rudes ou tarefas mais difíceis, pois o espírito já é forte o suficiente para suportá-las. Essa tarefa, ela pode assumir grandes responsabilidades para guiar a humanidade, né? Através da ciência, através da arte, através da religião. Pode enfrentar grandes sacrifícios pessoais para dar o exemplo moral. Pode aceitar dificuldades extremas para desenvolver virtudes raras. E você vai ter, lógico, uma grande recompensa. A recompensa ela é proporcional à dificuldade. Se o espírito sair vitorioso, ou seja, se ele cumprir a missão sem sucumbir ao egoísmo, ao orgulho e ao desânimo, seu progresso será acelerado. Sua posição, sua elevação na hierarquia espiritual, será consideravelmente aumentada. Ou seja, enquanto a maioria das provas e expiações serve para corrigir o passado, a missão serve para acelerar o futuro. É um ato de amor e coragem do espírito para superar o que há de mais difícil e, assim, obter méritos que o farão ascender de forma mais rápida à sua perfeição. Tais são, especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedências existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Então, veja que aqui o trecho descreve o perfil do espírito que aceitou uma prova de missão ou um sofrimento voluntário para avanço acelerado. Então, veja que o texto traz um pouco desse perfil, né, desses espíritos. São pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos. Então, essas expressões, elas indicam que o espírito já conquistou um patrimônio moral significativo. Elas trazem consigo, desde o berço, inclinações para o bem. E ele continua aqui, ó. Parece nada de mal haverem trazidos de suas precedentes existências. Então, essa observação aqui ela é crucial. Para o observador superficial, o sofrimento de uma pessoa tão boa parece ser uma injustiça. Entretanto, o Espiritismo ele explica que o sofrimento delas não é uma expiação de uma falta grave e recente. Eles já estão além da fase de grandes reparações. Veja, o texto também vai trazer aqui a respeito da natureza do sofrimento, né? Eles enfrentam as maiores dores, grandes perdas, doenças crônicas, injustiças sociais. Essas aflições, elas são o desafio rude que o espírito solicitou para provar sua força moral. E aí você tem uma atitude distinta, que é a chave da prova. Eles sofrem com a resignação toda cristã. A atitude do espírito diante da dor é o que prova que este não é um sofrimento imposto, mas uma prova aceita. A resignação demonstra a força, a compreensão da lei divina e a aceitação do propósito educativo do sofrimento. Ele termina somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. O foco do seu pedido não é a cessão da dor, mas sim a força para vencer esse teste moral, não cair em desespero, na revolta ou na blasfêmia. Então, essas pessoas são missionárias da resignação e da fé. O sofrimento delas serve a um duplo propósito: para si mesmas, ou seja, acelerar a depuração e o progresso, conquistando méritos que as elevam, e para os outros, servindo de exemplo e estímulo para que todos aqueles que sofrem, mostrando que é possível enfrentar as maiores dores com fé e dignidade.
Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas, que impele ao homem à revolta contra Deus. Então veja que a atitude de se revoltar perante a dor é visto como um forte indício da natureza do sofrimento. O sofrimento que provoca queixa e revolta, ele é frequentemente uma expiação. Mas por quê? Porque a revolta demonstra que o espírito encarnado ainda não compreendeu e ainda não aceitou a justiça da própria dor que está sentindo. Essa dor é a consequência de faltas passadas, que ele se recusa a reconhecer e a suportar com resignação. E, como consequência, ao se revoltar, o espírito perde o mérito da prova, pode criar novos débitos, obrigando-o a repetir a lição em existências futuras. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é um indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então veja que aqui o foco dessa frase é no mérito adquirido pela aceitação da dor, mesmo que ela seja um débito, ou seja uma expiação. Então, pode ser uma expiação, né? O sofrimento suportado com calma pode sim ser uma reparação de uma falta passada. Então veja que a chave é a atitude. O fato de o espírito não se queixar, não provocar reclamações, queixumes, é um indicativo que no momento da escolha reencarnatória, ou seja, lá na erraticidade, ele buscou voluntariamente aquela expiação. Isso mostra um sinal de progresso, porque essa escolha consciente e a resignação na dor são considerados uma prova de forte resolução. É um sinal claro de progresso, pois demonstra que aquele espírito está maduro, maduro o suficiente para enfrentar o débito com coragem e determinação, transformando o castigo em um merecimento avançado. Resumindo, uma expiação suportada com resignação, ela transforma o ato de pagar um débito em um ato de bravura e evolução, provocando uma aceleração no progresso desse espírito.